Repare que quem mais defende o Estado mínimo é quem mais usa e abusa do Estado. Basta ver os noticiários. Essa relação promíscua e incestuosa entre empresariado, entre capitalistas, não os capitalistas sem capital que ficam defendendo o capitalismo na internet, ou os pobres de direita, como dizem, entre o empresariado, os capitalistas e a classe política. Propinas e mais propinas, corrupções e mais corrupções. Essa é a relação incestuosa e promíscua que existe no mundo todo. Não é só no Brasil. Quer dizer, eu estava vendo uma pesquisa onde se diz que... Quer dizer, eu vi faz tempo já. Se diz que hoje em dia no mundo tudo é feito com propina, até submarino. Agora, impunidade e ética são outros 500. Né? Daí depende de cada lugar. Mas é uma configuração do sistema. Perceba que Estado mínimo, ou o mínimo de regulação, significa o máximo de regulação do capital. Então questione. E perceba também que Estado mínimo, como diz o Paul Vigliot, né? Paul Vigliot diz, Estado mínimo não deixa de ser um Estado autoritário, não é necessariamente o Estado liberal. É o Estado onde a vida fica ao Deus dará para as predações do monopolizantes do capital. E todo homem livre vai suspeitar do Estado e do poder, que sempre está interferindo nas nossas vidas individuais. Mas o capitalismo e o Estado mínimo também são mecanismos de poder. Tiranos muitas vezes, autoritários muitas vezes. Perceba isso. Na medida em que o Estado levou a muitos fascismos, etc. Mas o capitalismo também é um mecanismo de poder. Assim como todas as instituições judiciárias, de lei, de norma, moral, religiosas, cristã, e as ideologias também, mesmo as de esquerda, quer dizer, são tudo mecanismos de poder, e o capitalismo também. E o capitalismo atua diretamente nisso. E impactou, e impacta, e continua impactando a nossa cabeça. Por que a gente deve desconfiar disso de livre iniciativa, de livre mercado? Porque de livre não tem nada. Quer dizer, em que medida é essa liberdade? É segundo parâmetros econômicos impostos, segundo parâmetros sociais impostos da vida capitalista. Como que é a minha iniciativa? Como que é a minha atuação segundo isso? É estreita, não é livre. É estreita. É segundo um mecanismo social de girar, de funcionar, maquinário. Então, como todas as instituições sociais capitalistas, a sociedade capitalista, ela captura, ela assalta a nossa potência e o nosso desejo. E posicionam nisso de uma forma estreita. E, como todas as instituições, faz promessas, esperanças. Só que o capitalismo tem algumas diferenciações. Ele engana mesmo através desses termos, livre iniciativa, livre não sei o quê. Só que do ponto de vista humano, não é necessariamente livre. A partir do momento que há regras. E a partir do momento, como eu disse, em que o seu desejo, a sua potência, sua produção de acontecimentos, da sua potência em si, imanente em si, é julgada em alguma outra norma, em alguma outra configuração econômica, social, capitalista. Quer dizer, essa forma, ela começa ali com Platão, né?
que depois é apropriada pela moralidade cristã, depois se encontra nas políticas e nas ideologias, e que se encontra no capitalismo. Quer dizer, essa forma que eu digo é a forma em que existe um mundo das ideias transcendente, descolado de nós. Isso está praticamente em todas as nossas atuações mentais e também no capitalismo, como eu estou deixando claro. Veja bem, então não é livre, então é preciso questionar o estado mínimo, é preciso questionar isso de livre iniciativa, livre mercado. E por que também não é grande mercado? A gente fala grande por causa do poder, porque é dominante. Aí sim, porque tem uma disseminação de larga escala. Mas do ponto de vista humano, do ponto de vista filosófico, existencial, ele não tem nada de grande. Ao contrário, ele é pequena a existência, na medida em que ele privilegia a quantidade, não a qualidade. Há muitos exemplos nisso, quer dizer, o cinema e a música, por exemplo. É um acúmulo de lixos efêmeros, redundantes, óbvios, que a gente está sempre... A gente não, eu, por exemplo, não estou. Mas que nos é jogado a todo momento, na internet, na rádio, na televisão, não sei onde, e com o qual são efêmeros e que estão sempre se substituindo modas. Quer dizer, essa configuração capitalista, ela nasce com a Revolução Industrial. Isso é bem Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial, o industrial atira um monte de lixos e detritos e restos, que é onde o capitalismo surge ali, com a Revolução Industrial, conforme nós conhecemos hoje. Isso atinge as suas últimas consequências, o seu ápice, o seu cume, nas redes sociais e nos nossos aplicativos de amor, de relacionamento, de sexo, onde há um acúmulo de informações, de mensagens, porque mensagem é algo mais profundo, mas enfim, a gente usa mensagens, contatos, relações, com as quais a gente não dá conta. E o Bauman, com Vidas Líquidas, Modernidade Líquida, Tempos Líquidos, viu isso muito bem. Quer dizer, é um acúmulo com o qual você não é capaz de se relacionar. Não dá tempo de se relacionar. Então a questão do tempo é fundamental. O tempo, assim como a nossa potência, nosso desejo é capturado pelas instituições, inclusive capitalistas, o capitalismo também se apropria do tempo de uma forma perniciosa, e há um maltrato com o tempo. O tempo é o valor de troca. O tempo é econômico. O tempo é o do lucro. O tempo é o do funcional, é o do resultado apenas. Quer dizer, aí você já está completamente desumanizado. É uma palavra que eu uso agora para falar dessa captura dos seus desejos e da sua potência. É tirado de você. Aqui eu estou com o Deleuze e o Arthur. Arthur primeiro e o Deleuze. Corpo sem órgãos quer dizer, é tirado de você. E você não pratica, você não investe a sua existência numa prática de si, de potência imanente em si, mas para uma ideia. Né? Aquela forma platônica que está nas religiões transcendentes, monoteístas, que está na norma, no direito, nas leis, que está nas ideologias, mesmo as de esquerda, e que está nos ideais da direita, de família, disso, daquilo, também está no capitalismo. É através de uma função, não através de si, através de uma função. Então, essa coisa de livre iniciativa, de indivíduo e tal, balela. Balela. A partir do momento que você não pratica a si mesmo, seu indivíduo. E essa prática existencial potente de si, do seu indivíduo, na verdade, ela não é necessariamente de um indivíduo, de uma identidade, de um sujeito. Porque nós somos dobras de tempo. Então, à medida em que eu me singularizo, eu pratico o comum, eu respeito o comum, eu respeito o coletivo, a comunidade. Porque eu estou me diferenciando, eu estou contemplando diferenças. O capitalismo exclui muito.
Então, questionar estado mínimo, bom, eu não vou ser anárquico, mas talvez o máximo de saúde ou de ação saudável talvez seja uma pulverização de mercado. Mas eu sou mais anarquista mesmo. Eu que sempre me vi como um socialista democrático, de esquerda, progressista, sou, mas há uma série de armadilhas nas instituições. Eu preciso ser mais anarquista. Então, em que medida eu não estou mordendo uma isca supostamente livre, supostamente grande, quando na verdade é preciso questionar o estado mínimo, questionar o capitalismo, as atuações do capitalismo e deixar o tempo atuar em mim. No capitalismo, o tempo é apropriado como uma sucessão de instantes. Não, numa vida potente, intensa, numa prática de si, o que conta são os momentos. Não é Cronos, é Kairos. É o acontecimento. Um acontecimento tem espessura suficiente para preencher nossas necessidades, nossas fomes, nossas sedes. Os instantes são efêmeros, eles se sucedem. Eles não têm, há um acúmulo de instantes. O acúmulo de instantes não cria espessura suficiente de um momento, de um acontecimento. Na lógica capitalista, na lógica técnica profissionalizante de lucro, o que conta são os instantes. E resultados efêmeros. E o próprio indivíduo, a sua vocação, é tido como facilmente substituível, ao mesmo tempo em que o trabalho e o emprego, e isso as causas trabalhistas, operárias e esquerdistas não veem, elas são cúmplices dessa manutenção do sistema. O trabalho, o emprego, eles roubam totalmente o seu tempo. O seu tempo é o tempo realmente do valor de troca. O seu tempo é um tempo maquinal, não é um tempo engrandecedor da sua prática de si. Então, mesmo que eu diga de uma renda básica universal, isso também já é uma armadilha, em que eu coloco a forma numa suposta solução. Não. Como você em renda básica universal, é preciso haver um investimento filosófico. Então, cada vez mais, eu acredito que nós vamos acordando em relação a esses sistemas que nos são impostos, supostamente livres, supostamente isso, supostamente aquilo, e que são facilmente desmistificados.